Bom dia! Hoje a minha mensagem bíblica está baseado em Shemote, que é o livro de Êxodo, o capítulo 38, que começa: Ele fez com madeira de acácia o altar da oferta queimada. Era quadrado, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, e tinha 3 côvados de altura. Então fez chifres nos 4 cantos do altar. Os chifres formavam uma só peça com o altar. A seguir, ele o revestiu de cobre, e ele fez todos os utensílios do altar, os recipientes, as pás, as tigelas, os garfos e os braseiros. Fez de cobre todos os seus utensílios. Fez também uma grade para o altar, uma rede de cobre, abaixo da sua borda, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas e as fixou nos 4 cantos, perto da grade de cobre, para passar os varais por elas. Depois fez varais de madeira de acácia e os revestiu de cobre. Introduziu os varais nas argolas, nos lados do altar, para que este pudesse ser carregado. Ele fez o altar oco de tábuas. Este é o capítulo 38, do versículo 1. Como são, dentro dessa mensagem, são 31 versículos. Aí quando eu estou lendo aqui, aí lá no versículo 21, tem uma passagem muito ótima que diz respeito a mim. Esta é a relação dos materiais usados do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho. A relação foi feita às ordens de Moisés, uma responsabilidade confiada aos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote, Bezalel, filho de Uriel, filho de Ur, da tribo de Judá. Fez tudo o que Ial havia ordenado a Moisés. Com ele estava Oliabe, filho de Isamaque, da tribo de Dan, artesão, desenhista. Foi por isso que eu resolvi também, já que eu estou lendo todos os dias, e hoje esse capítulo bateu comigo, porque eu desenho, eu pinto, eu escrevo, e o Criador me deu o dom maravilhoso de desenhar, e que é muito bonito, sabia? Muito ótimo. Você pintar a natureza, pintar o mar, pintar as plantas, pintar as árvores, pintar as pessoas, desenhar o que Ele nos formou. Realmente, nós temos que agradecer a Ele todos os maravilhosos dias. Aí ele vai e diz, continuando: desenhista e bordador em linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino. Porque eu atentei para este versículo? Porque eu canto, eu gosto de escrever, eu componho, eu gosto de poesia, mas o dom mesmo que o Criador me deu foi de desenhar. Realmente. E eu estou todos os dias lendo e pedindo muita paciência a Ele, porque Ele manda que a gente ensine a transmitir os dons que Ele passa para a gente desde criança, desde a infância. E eu comecei a desenhar na escola, na infância, na adolescência, entendeu? E adulto, aí o pessoal começava a falar assim, dizendo: a gente não gosta de ensinar. E a gente não pode falar isso. A gente não pode dizer que não gosta de fazer uma coisa que o Criador transmite para mim, para você, para o próximo. E Ele manda que nós ensinemos. Ele dá uma ordem para que tudo que Ele passa para a gente tem que passar para o próximo. Independente de salário, independente de dinheiro, independente, o importante é que a gente está transmitindo com amor por causa dele e para ele. E lógico e óbvio que de preferência que seja todo tipo de material vinculado a ele, mas não a idolatria, que eu acho que foi isso que aconteceu. Porque as pessoas chegavam para mim e me elogiavam. Aí eu estranhava aquela forma de elogio. Joelson, você desenha tão bem. Joelson, vá para Salvador. Joelson, vá para a capital que você vai ganhar muito dinheiro.
Aí eu ficava assim pensando, ganhar dinheiro, eu quero sobreviver, eu quero trabalhar, eu quero comer, eu quero me alimentar. Se for para viver da minha arte, foi quando eu fui para Salvador, né? Trabalhei como desenhista na Fundação José Carvalho, né? Depois fui para Salvador, trabalhei como cartazista nas lojas Maris. Aproveitar logo o ensejo que eu estou neste capítulo e contando essas histórias, fazendo essas leituras bíblicas, e já conto logo no meu mino e micro documentário que eu estou montando da minha vida artística. Porque realmente eu trabalhei como desenhista em Salvador, nas lojas Marisa. Comecei como cartazista, o meu meio de sobrevivência. Depois é que eu parto para a música. Como aqui em Pujuca eu já escrevia, já gostava de escrever, de compor, a escola me despertou. Então é por isso também que eu já resolvi abrir esse texto, abrir essa mensagem, abrir esse meu arquivo de audiovisual, lendo este capítulo bíblico e explicando não só para mim mesmo, como também para as pessoas, que é bom a gente deixar registrado. Hoje nós temos a internet de tudo que nós fazemos, das coisas boas, óbvio, né? Claro. Porque, então, é em torno disso. A intenção de eu estar hoje fazendo essa transmissão, fazendo essa gravação, postando nas redes sociais, e através desse estúdio que eu estou montando aqui na casa de herança que meu pai e minha mãe deixou para mim, é isso que eu posso transmitir para vocês. Deixa eu jogar uma mensagem aqui pro lado. É porque então a mensagem fica aqui na tela, ó. Aí eu preciso, ó, tá vendo? Que ele tá cronometrando. O tempo tá cronometrado. Que eu disse assim, todos os dias eu quero sempre fazer uma gravação. Contar história de CD, história de DVD, história da minha vida artística. E postar nas redes, e colocar nas redes. Que esse material é o material de arquivo que eu tenho. Aproveitando o ensejo que eu estou aqui, quero desejar os meus pêsames de hoje, né? No caso, pela data de 27 de maio de 2025, né? Foi ontem ou hoje, enviaram uma mensagem para mim, o falecimento de André Menegri. Por que eu estou lembrando de André Menegri dentro desse meu arquivo audiovisual? André Menegri, daqui de Pojuca, lançava as meninas, crianças pojucanas, como Miss Bahia Mini, proporcionava desfiles de moda no AIP. Eu lembro dele promovendo, a gente sempre gostava, né, ele fazendo os lançamentos aqui em Pujuca. Quando eu saio daqui de Pujuca, que eu vou para Salvador, lá em Salvador já fazendo painel no Teatro Nazaré, desenhando, fazendo os meus desenhos, ele solicitou os meus serviços, que ele já estava trabalhando, promovendo desfiles na capital, em Salvador, grande desfile. Se eu não me engano, é assim, eu sou da época lá em Salvador, que ele já estava promovendo o Miss Bahia, o desfile de moda do estado da Bahia, em Salvador. Pois sim, foi através dele, se eu não me engano, acho que foi, ou era de Paula que fazia, e ele estava imbuído, e ele fazia desfile de moda, o que eu sei que foi na década de 90. E André é um nome em Pujuca, conceituado. As pessoas que conhecem André Menegri, que é o nome dele, André Luiz, grande nome de produção de Pujuca e também em Salvador, conhecido na Bahia. Lembrei dele porque realmente merece uma homenagem, né, às pessoas que deixam, nós que deixamos os nossos legados, graças ao Criador. Hoje, essa data de terça-feira, o sol tá lá fora. A gente tá falando sol porque a gente tá numa temperatura que o tempo tá frio, né? Aproveitando logo o ensejo também, desejar um feliz aniversário aos aniversariantes do dia de hoje, que eu tô com esse projeto homenageando os aniversariantes do dia, através do Facebook, das redes sociais, as pessoas que a gente conhece, que me conhecem. Então, todos os dias eu estou aqui, programa Joelson Santos, falando da cultura pojucana, dos artistas pojucanos, né, dos artistas da Bahia, agradecendo
ao Criador as mensagens e preparando o material de amanhã. Obrigado, felicidades e passar bem.